Oi, eu sou a Carol da Encantos, onde trabalho com bordado desde 2018. Seja bem-vindo à oficina Bordando Araras. Ela foi realizada a partir dos recursos recebidos pelo Edital de Apoio à Produção Cultural de Araras 2020 e tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Araras e do Governo Federal. Nessa oficina, nós vamos fazer um bordado desde o começo, desde passar o desenho para o tecido até o acabamento. Serão 4 aulas que ficarão disponíveis para você assistir até o dia 28 de março. A oficina Bordando Araras tem esse nome porque ela foi feita em comemoração ao aniversário da cidade de Araras, que é agora no dia 24 de março. Araras foi fundada em 15 de agosto de 1862, dia de Nossa Senhora do Patrocínio, que passou a ser a padroeira da cidade. Mas foi só em 24 de março de 1871 que o povoado de Nossa Senhora do Patrocínio foi elevado à categoria de vila, passando a constituir um município com 5.000 habitantes. O município foi instalado em 7 de janeiro de 1873, com a constituição da primeira Câmara Municipal, e em 2 de abril de 1879 foi elevado à categoria de cidade. Por isso a gente comemora em 2 datas, no dia 24 de março o aniversário e no dia 15 de agosto o dia da padroeira e da fundação do povoado. Nessa oficina, nós vamos bordar um dos monumentos históricos da cidade, o Obelisco. O Obelisco fica na Praça Barão de Araras, a praça central da cidade, e ele foi construído em comemoração ao aniversário de 100 anos da cidade, projetado pelo professor e artista plástico Antônio de Souza Rodin. A praça tem esse nome por conta de um dos fundadores da cidade, Bento de Lacerda Guimarães, o Barão de Araras, e foi tombada pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural em 1989. Além de comemorar o aniversário de Araras, o objetivo dessa oficina é também resgatar a técnica do bordado, que as minhas avós aprendiam na escola como disciplina obrigatória, e hoje ele foi ressignificado e incorporado com outras técnicas na decoração e na moda, por exemplo. Os primeiros registros históricos do bordado datam do ano 300, onde hoje é o Peru. Esse bordado foi feito com lã e representa figuras de xamãs. Outro bordado que é considerado um dos mais antigos foi encontrado na tumba do faraó Tutancâmon, no Egito. Mais tarde, com a expansão das rotas comerciais, como a Rota da Seda, os bordados começaram a ter diversas influências, misturando padrões geométricos e florais. Lá pelo ano 1080, 1090, o bordado, além de estar nas roupas, nas bordas das roupas, por isso o nome bordado, também servia de registro histórico. Um exemplo é a tapeçaria francesa Bayeux, que tem 70 metros de bordado em comemoração à Batalha de Hastings. 500 anos depois, uma outra técnica de bordado ficaria muito famosa por conta da Catarina de Aragão, o black work. Muito presente nas roupas da Catarina, o black work era usado nas golas e nas mangas do vestuário da corte. Aqui na América, o bordado também está super presente em países como o México. O bordado huipil tem seus primeiros registros no século XVIII e é usado junto com fitas, penas e rendas, principalmente nas vestimentas. Os padrões do bordado também têm significados diferentes para cada povo. Com a introdução das máquinas de bordado nas indústrias, por volta de 1850, o processo tornou-se totalmente automatizado. E como eu disse, atualmente acontece um movimento de resgate da técnica artesanal e a ressignificação do bordado na decoração e na moda. Na Encantos, por exemplo, eu trabalho principalmente com bordados realistas, utilizando a técnica da pintura de agulha e também com a mistura do bordado com a aquarela. Com essa oficina, eu espero que você conheça mais possibilidades do bordado e possa criar as suas próprias peças depois. Antes de começar, eu separei algumas referências de artistas que eu sigo e que eu acho legal você seguir também. A Jimena Romero é uma bordadeira mexicana que mistura diversas técnicas. A Rebeca é brasileira e eu acho muito bonitos os bordados que ela faz com pessoas. E a Trish Burr é referência no bordado realista.
Eu também gosto de seguir ilustradores, pintores e artesãos de outras técnicas porque sempre aparece inspiração. Então agora eu vou te apresentar os materiais que você recebeu no seu kit. Ele contém um bastidor de MDF de 14 centímetros de diâmetro, com duas partes, uma maior e uma menor, que a gente vai usar na finalização do nosso bordado. Um bastidor de plástico com tarraxa, para você usar enquanto estiver bordando. Você não usa normalmente esse bastidor para fazer uma finalização, tá? É só para produção do bordado mesmo. Ele tem 16 centímetros de diâmetro. Uma agulha de costura, número 7. Ela tem um buraco maior para você passar a agulha e a ponta para furar o tecido. Nas agulhas de ponto cruz, não tem ponta, que você não precisa furar, né? O tecido do ponto cruz já é furado. Mas como a gente vai trabalhar com o algodão cru, você precisa da ponta para furar o tecido. 3 linhas de meada da Anchor, nas cores 401, 258 e 55. A linha de meada é a mais usada para bordar e ela tem 6 fios, que você pode usar os 6 ou 2, 3, 1, dependendo da textura que você quiser dar para o seu bordado. Uma tesoura de arremate, uma linha invisível de costura para você fazer o acabamento, um lápis normal, 2 pedaços de algodão cru. Aqui você vai receber um algodão com uma tela média, uma gramatura média, que é esse aqui embaixo. Ele tem uma trama um pouco mais aberta, e um algodão de gramatura mais alta, que tem uma tela mais fechada. E um suporte em MDF. Ele é um suporte daqueles de prato, que você encaixa assim uma parte na outra. Eita! Você encaixa! Aí! E ele fica em pé. E você vai colocar o bastidor aqui depois. E uma apostila com guia de pontos e com o risco. Mas antes de bordar o risco do obelisco, eu vou ensinar alguns pontos básicos do bordado livre. Assim você tem mais autonomia se quiser criar outros projetos depois. Você tem um tecido igual a esse aqui, já riscado no seu kit, e é ele que você vai colocar no bastidor com regulagem. A parte menor do bastidor vai ficar por baixo do tecido e a parte maior por cima do tecido. Então você vai desrosquear a tarraxa aqui até separar as duas partes. Coloca a parte menor embaixo e a parte maior em cima. E aí você vai apertar de novo a tarraxa. Pode apertar bem para ele ficar bem apertado e bem esticado o tecido depois. Aí você puxa as laterais e ele vai ficar parecendo um pandeiro mesmo. Essa é a nossa bandeira de pontos. No final da oficina você vai ter uma amostra dos pontos que aprendeu. O primeiro ponto que eu vou ensinar é o ponto atrás, que é um dos mais usados no bordado livre. A gente vai fazer aqui nessa primeira linha. Você pode escolher qualquer uma das linhas, eu escolhi a linha 55 do kit. A linha de meada ela vem com 6 fios. Dependendo do efeito que você quiser dar, você pode usar mais ou menos fios. Nesse caso, eu vou usar 2 fios. Primeiro a gente vai separar um fiozinho. Eu corto um pedaço da linha de mais ou menos do tamanho do meu braço.
vem 2 pontas na meada. Você puxa uma delas, mede no seu braço e corta um pedaço do fio. Aí tá vendo que tem 6 fios aqui? A gente vai tirar um fio e usar ele dobrado. Puxa um só, segura na pontinha, não tenta tirar mais de um fio por vez, porque daí vai virar um nó e você não vai conseguir usar a linha, vai embolar tudo. Agora que você separou o fio, a gente vai unir as 2 pontas e passar pelo buraco da agulha. Tá vendo que no final ficou uma argolinha? É ela que vai permitir que a gente comece o bordado sem dar nenhum nó no avesso. Então, a gente vai começar por trás, furando o tecido, do avesso para o direito. Não puxa tudo. Deixa a argolinha solta ali atrás. A gente vai avançar. Virar o nosso trabalho. E passar a agulha por dentro da argolinha. Percebe que eu fiquei sem um nó aqui atrás? A minha linha ficou presa e agora eu vou conseguir bordar sem problema nenhum. Esse ponto atrás, ele tem esse nome porque a gente volta. Então, eu saí de novo com a minha linha e agora eu vou voltar pro mesmo buraquinho do último ponto. Então, eu coloco a agulha no mesmo lugar onde eu terminei o outro ponto. E agora sim eu posso puxar tudo porque minha linha tá presa. Então, vamos de novo. Você sai do avesso pro direito. E volta no último ponto. Tenta manter os pontos todos do mesmo tamanho ou próximos, não faz um ponto muito grande e outro ponto muito pequenininho. Esse ponto vai ser usado para fazer todo o contorno do obelisco depois.
Chegando no fim da linha, você vira o seu trabalho e passa a agulha por baixo dos pontos, sem dar nenhum nó, e corta a linha. Você pode passar umas 2, 3 vezes por baixo dos pontos. Aqui eu vou arrumar o tecido para eu conseguir finalizar meu trabalho. Vou tirar o bastidor do suporte só para eu arrumar esse tecido aqui que está me atrapalhando na hora de arrematar. Vou colocar de volta no suporte, com o tecido para cima. E agora eu consigo passar embaixo dos pontos. Esse, então, é o primeiro ponto que a gente vai usar também no nosso bordado do obelisco, o ponto atrás. O ponto pirulito, a gente vai fazer nessa segunda linha. Ele é uma variação do ponto atrás e você também pode usar no contorno, para bordar letras. Nesse caso, você vai usar duas cores diferentes. Então, eu vou fazer com o cinza 401 e com o rosa 55. A gente vai começar com o cinza. Mesma coisa, 6 fiozinhos, você separa um deles só. A gente vai fazer a mesma coisa, dobrar o fio, unir as duas pontas e passar na agulha. Vai formar a argolinha na outra ponta, do mesmo jeito, e a gente vai começar também com o nó invisível. Começa de baixo para cima, do avesso para o direito, não puxa completamente a linha, entra com a agulha um pouco à frente, seguindo a linha do risco, vai para o avesso, passa a agulha dentro da argolinha, e prende a linha. Agora a gente vai repetir o ponto atrás até o final dessa linha. O ponto pirulito, então, você começa fazendo o ponto atrás e depois com a segunda cor você vai fazer uma outra coisa que vai dar uma cara completamente diferente para ele.
fazer meu último ponto atrás, arrematar da mesma forma, viro meu trabalho, passo a agulha por baixo dos pontos, e corto a linha. Agora você pega a cor 55 ou a cor da sua preferência e separa um fiozinho e outro fiozinho. Vocês vão ver que a gente vai usar 2 fios também, mas de uma forma diferente. Você não vai dobrar o fio no meio. Então, você separa 2 fios, um de cada vez. Une as pontas. E dá um nozinho. Vou passar na agulha. E aí, a gente vai começar no começo da linha mesmo. Você vai começar de baixo para cima. E agora pode puxar tudo, porque a gente já tem um nozinho na ponta. E aí, você vai passar por baixo dos pontos. Então, aqui eu tô indo de baixo para cima. E eu vou fazer sempre no mesmo sentido. Então, sempre de baixo para cima. E vou passar por baixo de todos os pontos. Vai ficar parecendo aquela bengala de Natal, sabe? Que é listradinha. Lembra sempre de passar sempre no mesmo sentido, porque senão não vai ficar certo. Para finalizar, é só colocar a agulha no fim da linha. Você entra, né, com a agulha, fura o tecido, depois de passar por baixo do último ponto, você fura o tecido, passa para o avesso, vira o trabalho e arremata da mesma forma.
Como eu disse, esse ponto você pode usar em contornos, para bordar letras. Ele fica muito legal quando é um bordado para criança e ele fica muito bonito, muito diferente. Agora a gente vai fazer o ponto haste, na terceira linha da sua bandeira de pontos. O ponto haste ele também é usado para fazer contorno e eu vou fazer com a linha 258, que é o verde. Também vou separar um fio só da linha. Vou unir as duas pontas e a gente vai começar com o nó invisível. Esse ponto, além de contorno, ele é muito usado para fazer raminhos, a grama do obelisco a gente vai fazer com ele também. Você também pode fazer preenchimento. Então, eu vou começar no começo da minha linha, né? Do mesmo jeito. Furar para frente, deixando a argolinha para trás. Vou passar a agulha dentro da argola e puxar prendendo a linha. Agora, na hora de fazer o próximo ponto, é um pouquinho diferente do que o ponto atrás. Você também vai sair na frente, tentando manter o mesmo tamanho do ponto, puxa completamente e volta no meio do ponto. Você abre um pouquinho o primeiro ponto e fura no meio dele. Não puxa tudo, tá? Você vai perceber que eu vou deixar uma argolinha ali, ó. Porque a gente vai sair o próximo ponto já agora, também no meio. E aí eu puxo, prendi. E agora eu vou pra frente. Não puxo tudo, deixo essa argolinha. Saio com a minha agulha no meio e puxo. Aqui também o sentido é muito importante. Se a sua argolinha ficou para baixo ou para o lado esquerdo, sempre ela vai ser para o lado esquerdo, até você terminar essa linha. Se a linha ficou para o lado direito, você sempre vai deixar ela para o lado direito, senão o ponto não dá certo. O primeiro ponto, então, você fez, furou na frente, voltou para trás. E os próximos, agora a gente fura atrás, né? Fura para trás e vai para a frente, saindo sempre no meio. Esse ponto pode ser um pouquinho mais complicado no começo, mas depois ele fica super fácil. É treino, tá? Se a sua linha começar a enrolar muito, solta um pouquinho ela.
para finalizar, é o mesmo processo dos outros pontos, só o último ponto que você vai entrar direto, sem deixar a argolinha. Aqui, ó, sair e vou entrar. Viro meu trabalho, passo por baixo, como nos outros. Corto a linha. E tá pronto o ponto haste. Então, a gente aprendeu nessa aula o ponto atrás, o ponto pirulito e o ponto haste. O link para a próxima aula vai chegar no seu e-mail e no seu WhatsApp. Não perca! Até mais!